Oi, gente! Aqui é a professora Juliana e a nossa aula de hoje é de redação, de resolução de exercícios referentes à unidade 3, capítulo 2. Os exercícios tratarão dos gêneros notícia, reportagem e crônica. Então, pegue o seu material, fique atento à nossa aula de hoje. Os exercícios resolvidos serão os exercícios da seção Texto e Contexto, questões 1, 2 e 3, páginas 24 e 25, e a seção Conexão, questões 1 e 2, páginas 27 e 28. Então, abra o seu livro na página 24. Seção Texto e Contexto, questão 1, páginas 24 e 25. A notícia dispõe informações no texto por meio da estrutura do lead, que é o que? Aquele resumão, vai responder as perguntas básicas do jornalismo. O que aconteceu, com quem, como, quando, onde e por quê. Com relação ao texto 1, ou seja, a notícia presente na página 22 do livro de vocês, responda ao que se pede. Sobre quem se fala? Nós falamos muito dele na nossa aula de conteúdo, sobre o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha. Do que se trata? Da questão, das crianças brasileiras que foram separadas dos pais, que essas famílias tentaram entrar de forma ilegal em território norte-americano, ou seja, essas famílias não tinham os documentos necessários para entrar em território americano. E o ministro dos Direitos Humanos esteve no país justamente para avaliar o problema, buscar uma solução para essa situação. Onde ocorre o fato noticiado, ou seja, essas famílias tentaram entrar de forma ilegal nos Estados Unidos através da fronteira entre o México e os Estados Unidos. Então, o fato ocorreu na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Quando ocorre, ou seja, o embarque dessa missão, dessa equipe chefiada pelo ministro, aconteceu no dia 14 de julho de 2018. Como é que a gente sabe disso? A notícia era do dia anterior, dia 13 de julho de 2018, e informava que o embarque da missão, da equipe que fazia parte da missão, seria no dia seguinte, dia 14 de julho. Como ocorre? Ou seja, o ministro deu uma entrevista exclusiva para a Agência Brasil e ele ressaltou todo o empenho que ele tinha em garantir justamente a união dessas famílias, ou seja, a reunião novamente dessas famílias, só que agora de maneira definitiva, que essas famílias não se separassem mais. Por que ocorre? Ou seja, a missão da equipe chefiada pelo ministro tinha como objetivo o quê? Interceder por essas crianças que tinham sido separadas dos pais e estavam sendo mantidas sozinhas em abrigos norte-americanos. Vamos prosseguir? Seção Texto e Contexto, questão 2, página 25. Na leitura da notícia e da reportagem, percebe-se que há diferenças no tratamento da informação pelos dois veículos de comunicação, a Agência Brasil e G1. Releia os títulos e assinale se as informações a seguir são verdadeiras ou falsas quanto ao posicionamento de cada um dos canais em relação aos fatos. Por isso que eu coloquei aqui novamente as manchetes, tanto da notícia quanto da reportagem. Vamos para a letra A. O veículo de comunicação Agência Brasil relata a notícia dando ênfase às pessoas que vão aos Estados Unidos dialogar com o governo dos Estados Unidos a respeito das crianças detidas. Vamos ler a manchete da notícia? Missão brasileira vai aos Estados Unidos tratar de crianças separadas dos pais. A manchete é da Agência Brasil de Brasília. Ou seja, dá destaque o quê? Para a missão brasileira, ou seja, as pessoas que faziam parte dessa equipe. Então, a informação está verdadeira. Letra B. O G1 dá ênfase ao pertencimento do ministro ao governo Temer, demonstrando um posicionamento de exaltação ao governo e não aos representantes. Vamos ler a manchete da reportagem aqui do G1 que está aqui embaixo. Ministro de Temer vai aos Estados Unidos avaliar a situação de crianças brasileiras separadas dos pais.
nós podemos perceber a diferença entre a notícia e a reportagem. A notícia fala missão brasileira, já a reportagem destaca ministro de Temer, ou seja, ressalta o governo Temer, o pertencimento desse ministro ao governo de Michel Temer. Então, a informação está verdadeira. Vamos prosseguir? Continuando, letra C, mesma questão, tá? Questão 2, página 25. Eu coloquei essa palavra aqui, relação em destaque de amarelo, porque veio faltando uma letra R aqui, ok? C. Ambos os textos mostram questionamentos em relação à postura dos Estados Unidos em relação à retenção das crianças nos Estados Unidos. Essa informação está verdadeira. Os textos vão questionar, né, vão falar desse posicionamento mais rígido da política de imigração durante o governo de Donald Trump, tá? E que essas crianças realmente estavam separadas dos pais. D. Os fatos informados não desatualizaram, pois não precisamos ler outras notícias para saber se as crianças ainda são separadas dos pais ao imigrarem para os Estados Unidos. Essa informação está falsa. O fato ele fica desatualizado, ocorrem várias mudanças. O que é que lembram que eu falei para vocês? Da questão das informações que tem que ser verídicas, atuais, ou seja, estar em foco naquele momento, em destaque. E isso passa, e a informação tinha que ser também relevante, ter importância. Ou seja, essa notícia está desatualizada, já ocorreram várias outras coisas e nós temos outros destaques. Por exemplo, em 2020, qual é o nosso destaque? A questão do coronavírus. Então, vamos prosseguir? Texto e contexto, questão 3, página 25. Por que podemos considerar que as informações contidas nos textos são de curta validade? Lembre-se do que eu respondi já na questão anterior. As coisas vão mudando, ou seja, novos fatos vão se tornando importantes, vão ganhando destaque. A notícia e a reportagem, ela é muito temporal, ou seja, aconteceu aquilo, foi avaliada, a informação foi dada, já temos novas notícias para o outro dia, até mesmo no mesmo dia. Outras coisas que receberam destaque. Vamos avaliar aqui, ó. Onde está marcada a validade da notícia e da reportagem? Está na publicação, a data de publicação e do horário em que essas informações foram publicadas. Aqui, na Agência Brasil, a notícia foi publicada no dia 13 de julho de 2018, às 13 horas e 56 minutos, enquanto a reportagem do G1 foi publicada no mesmo dia, dia 13 de julho de 2018, às 19 horas e 39 minutos, ou seja, horas depois. Mas vamos responder aqui a questão. As datas e os horários, né, presentes no início de cada texto deixam claro que o dia em que eles foram publicados. Portanto, trata-se de informação passada, desatualizada. Novas coisas foram acontecendo. Nós já estamos em 2020, o fato ocorreu em 2018. Nem mesmo o governo é o mesmo. Nós já estamos no governo de Jair Bolsonaro. Não é mais o governo de Michel Temer. O ministro já não é o mesmo. As coisas mudaram no mundo. Conexão, questão 1, página 27. Cronista utiliza uma parte da notícia para fundamentar seu texto. Identifica o trecho utilizado e explica a intenção do autor ao fazer a citação. O Moacir Sclia vai utilizar justamente essa parte que eu coloquei em destaque aqui. Ele vai dizer que um comerciante foi detido pela Polícia Militar Rodoviária ontem pela manhã após dirigir na contramão na rodovia dos imigrantes por 1 quilômetro. Segundo a polícia, ele parecia embriagado. Qual o intuito do Moacir Sclia? De falar justamente disso, de destacar essa parte, né? Primeiro parágrafo, o nosso lead da notícia.
ele quer relacionar o texto que ele produziu enquanto cronista com o quê? Qual foi o fato em que ele se inspirou? Esse cronista se inspirou em que fato? Justamente no fato do motorista estar andando na contramão em uma das rodovias mais movimentadas de São Paulo. Ok? E o que é que quer dizer? Ele quer fazer o leitor entender que ele se baseou em um fato da vida real. E ele tratará isso enquanto o quê? Cronista. Ele terá a questão do humor e também para gerar uma reflexão, que são os objetivos da crônica. Vamos prosseguir? Resolução de exercícios, conexão, questão 2, página 28, perdão. Assinale a alternativa correta em relação a como podemos interpretar a escolha do autor ao fazer uso de frases como: ele não estava na contramão, disso tinha absoluta certeza, ou continuaria dirigindo e fazendo sinais para os imprudentes até que todos se dessem conta da verdade. Eu já destaquei aqui a informação correta e eu vou debater com vocês porque essa é a correta, ok? O autor faz uso da ironia ao propor que o motorista não estivesse embriagado, que estaria correto ao dirigir na contramão. Na aula de conteúdo eu falei para vocês, esse motorista, segundo Moacir Sclia imaginou, esse motorista era o dono da razão. Ele estava certo e o mundo estava errado. E ele utilizou o que? De ironia ao ressaltar isso. Você imagina uma pessoa estar agindo de maneira incorreta e achar que é o dono da razão, que está certo e que há uma conspiração contra ele, que todo mundo está errado e ele está agindo certo. E ele não vai agir como todo mundo. Letra B, o autor defende o motorista, pois a Avenida Imigrantes tinha duas mãos. Não, Moacir Sclia não vai defender o motorista. C. O motorista era um visionário, ou seja, pensava além do tempo dele, tinha novas ideias, era uma pessoa intelectual, instruída. Assim, não, aí eu coloquei aqui embaixo porque veio tudo junto, tá? Não era verdade que ele estivesse embriagado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok? Então, a alternativa correta, letra A. Gente, por hoje é só e até a nossa próxima aula. Se tiverem dúvidas, esclareçam durante a nossa live. Até a próxima!